Palestra Perdão Sim, Conivência Não. Boa noite a todos. Um companheiro, amigo, muito do coração, há uns dias atrás, uns 2 meses atrás, me pediu para eu falar sobre o perdão. E eu preparei a palestra e acabou não saindo, e aí hoje eu consegui vir fazer a palestra e parece que ele não veio. Realmente ele não estava pronto para ouvir o que eu quero dizer. Mas Vladimir está aqui, tá? Então, perdão. Pela quantidade de postagens que a gente vê na internet, a gente começa a perceber que tem um problema muito grave. Todo mundo está se preocupando com essa pequenina palavra, perdão. Várias postagens, várias pessoas falando sobre isso, muita preocupação de como perdoar. O que é perdoar? Para que perdoar? Qual a diferença que faz viver no perdão ou viver sem perdoar? E nessa busca de tentar entender por que esse sentimento, eu digo muito mais assim, não é um sentimento, mas é um modo de viver. Por que esse modo de viver, sabendo perdoar, é tão importante? E eu descobri nessas buscas que o Rossandro Gisley, ele tem logo lá no inicinho da vida dele como espírita, ainda com o lançamento da Federação Espírita de Goiânia, ele tem 2 livros que falam especificamente sobre isso. 5 Faces do Perdão, e logo depois ele soltou também o Auto Perdão. Então, a gente já começa a perceber que algumas pessoas de renome estão preocupadas. Como o Liv Simmons, ele é professor de Teologia e Ética na Califórnia, ele escreveu Perdoa e Esqueça. E logo depois ele fez A Arte de Perdoar. Então, realmente, é uma coisa importante. Mas por que é uma coisa importante? É uma coisa importante porque carregar mágoa, carregar rancor dentro do coração faz mal para a saúde. Esquecendo que nós somos espíritas, esquecendo isso, nós não estamos numa casa espírita. Falando como psicólogo, como médico, que eu fui buscar o parecer de alguns psicólogos e alguns médicos. Não perdoar, carregar rancor, carregar mágoa, carregar tristeza, não conseguir ser feliz faz mal para a saúde física e para a saúde mental. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é simplesmente tentar esquecer o que aconteceu. Transmutar em sentido de transformar aquela mágoa, aquilo que nos magoou, que nos ofendeu, em aprendizado. O que é que eu posso aprender com isso? Por que aquela palavra, aquela atitude da Patrícia me ofendeu tanto? Por que ela conseguiu me atacar de tal maneira que eu, Sueli, me desestruturei? Me desestruturei a tal ponto que eu passei a noite inteira acordada pensando como é que eu ia revidar? Como é que eu ia fazer para mostrar para ela que eu tinha ficado ofendida? Então, vamos pensar no seguinte, o problema é da Patrícia ou é da Sueli? A Sueli é que se ofendeu. A Patrícia está vivendo a vida dela. Ela tem, como ser humano, individual, ela tem o direito de fazer da vida dela o que ela bem entender. É claro que, como pessoas educadas, uma sociedade educada, ela tem que ter uma postura. Mas se ela não tem essa postura, não é um problema meu, é dela. Não sou eu que tenho que me ofender. Então, no momento
em diante em que a atitude dela e a palavra dela me ofenderam, tem algum problema. Algum problema comigo. Por que é que eu estou tão preocupada com o que ela pensa de mim? Por que é que eu estou deixando que pessoas, que coisas externas à minha vida me modifiquem de tal maneira que eu não consiga continuar a viver? É claro que muitas vezes a atitude que alguém faz com a gente, o modo com que ela fala, uma traição, coisas mais pesadas vão ficar na nossa mente, vão virar uma ferida, mas não precisa de ser uma ferida aberta. Pode ficar uma cicatriz, que toda vez que eu olhar para aquela cicatriz, eu vou lembrar, puxa vida, foi triste, foi difícil, mas eu passei. Então, logo no início, vendo os pensamentos dos psicólogos, dos filósofos e dos médicos, eu percebi uma coisa muito importante, que é a gente se voltar para a gente mesmo. Somos nós que precisamos de perdoar. E como é que nós vamos aprender a perdoar? É simplesmente assumindo os nossos erros, sabendo pedir perdão. Quantas pessoas têm dificuldades de pedir desculpa, de falar, eu errei, olha, tudo bem, fui eu que errei, me desculpa, eu sei que eu te magoei. Eu trabalhei no Banco do Brasil um tempo com algumas pessoas que me ensinaram muito. Me ensinaram pelo seguinte, toda vez que eu fazia alguma coisa que não estava dentro de um conceito assim de pessoa civilizada e educada, eu percebia que a pessoa mudava. 2 dias depois, ela vinha, sentava do meu lado, e isso não foi uma pessoa só, isso é para que vocês percebam o quanto eu estava precisando, né, de auxílio, porque várias pessoas na minha vida fizeram a mesma coisa. E chegavam para mim e falavam assim, olha, eu não gostei do que você fez, eu não gostei do que você falou. E eu olhava e falava assim, mas o que eu fiz? O que eu falei? E a pessoa expunha do modo com que ela tinha sentido a minha palavra, a minha atitude, e eu percebia que, na maioria das vezes, não era eu que estava tentando ofendê-la, não, era o meu jeito, meu jeitão meio, né, italiano, que acabava ofendendo as pessoas, que as pessoas não conseguiam entender. E daí, a aprender, a perceber que eu estava passando do limite, foi um ponto. Então, todo momento, eu percebia que a pessoa mudava, que a pessoa se trancava e falava assim, já fiz, já foi. Esperava passar e falava assim, eu falei alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa? Isso nos ensina a ter consciência das nossas atitudes. Quando a gente aprende a ter consciência das nossas atitudes, a gente começa a perdoar o outro. Porque percebe que ele é um ser humano como nós e que vai sim cometer deslizes. Não estou falando agora, neste momento, em culpas muito graves, em ofensas, em traição e coisas desse tipo, que nós vamos falar daqui a pouco. Nós estamos falando, nesse momento, em melindre, em mágoa, em rancor. Isso não faz bem para nós. Isso não é bom para o nosso viver. É claro que é muito fácil falar assim, vamos levantar de manhã e dizer assim, eu vou ser feliz. Eu serei feliz no dia de hoje. Estou levantando o dia, está lindo, abri a janela, olha que maravilha. É claro que não é assim. É claro que a nossa vida tem altos e baixos, mas eu posso sim dizer, eu vou tentar ser o mais feliz possível no dia de hoje, no dia de amanhã e para todos sempre. Porque essa felicidade, ela me dá condição de continuar com esperança, de continuar olhando o meu próximo, de tentar amar o meu próximo, a fim de seguir exatamente o que o João acabou de ler.
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor ainda, ama o teu próximo como eu vos amei. Então, nesse momento em que a gente começa a se perceber dentro do grupo, em que a gente sai um pouco do centro, porque nós temos uma mania muito grande de ser o centro das coisas. Nós, na nossa sociedade, o que nós fizemos? Nós tiramos Deus do meio, do centro das coisas e nos colocamos lá. E no momento em que nós colocamos lá, tudo o que acontece é em nossa função. Então a pessoa falou uma coisa atravessada, é para nós. A pessoa está brava, é conosco. A pessoa não riu, é por nossa causa. Por quê? Porque nós somos egoístas, egocêntricos, a gente quer o centro. No momento em diante em que a gente sai desse centro e coloca quem de direito, Deus, como centro das coisas, nós passamos a respeitar o nosso próximo, nós passamos a colocar a devida importância para a nossa pessoa e nos colocar num lugar mais afastado, para que possamos avaliar e para que possamos pouco a pouco ir percebendo que 90% dos nossos melindres são só melindres. A pessoa não tinha nenhuma vontade de nos afetar. É simplesmente porque a gente acha que é muito importante e que o mundo gira em torno de nós. Então, o que é bom e o que é ruim é sempre nosso, é sempre para nós. Então, uma das coisas que eu li bastante é sobre esse bendito melindre. Por que a gente se melindra tanto? Por que a gente se ofende tanto com a opinião de outra pessoa? A opinião da outra pessoa não é importante? Ela é extremamente importante para que a gente possa ser civilizado e viver em sociedade. Mas ela não deve, a opinião dessa pessoa, ela não deve marcar o meu caminho. Eu devo pegar o que ela pensou, levar para casa, refletir, ver o que é que aconteceu, pensar no porquê que a pessoa falou daquele jeito, o que poderia acontecer e, mais do que isso, se colocar no lugar dela. O que é que está acontecendo para que a Patrícia esteja tão de mau humor? Como é que está a vida dela? Será que aconteceu alguma coisa e eu não sei? E eu não estou preocupada porque eu sou egoísta, egocêntrica e o outro não tem valor para mim? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é não se melindrar. E a segunda, se não conseguir não se melindrar, é perguntar por quê. Não deixa passar. Eu brinquei essa semana, agora em julho, eu não sei se vocês perceberam, na TV estava passando Natal Chonados, né? Os apaixonados pelo Natal. Então todos os dias era o dia inteiro de filme de Natal. Então filme de Natal é sempre assim, né? A pessoa vê uma coisa acontecendo, deduz o que é aquilo, se afasta, morre de chorar, morre de tristeza, e no final acontece alguma coisa que alguém vem e diz, não, aquilo que você viu não é bem aqui, isso, aquilo, né? E aí fica tudo bonitinho. E aí, toda vez que eu via os filmes, eu falava assim, gente, é tão mais simples perguntar, por que é que eu acho, ou que eu tenho certeza do que a pessoa está querendo dizer? Por que eu, Sueli, tenho a intenção de ser o suprassumo de todos os psicólogos que conseguem olhar para o olho da pessoa e saber o que ela está pensando? E mais do que isso, quem diz que aquilo que eu estou vendo, eu estou vendo mesmo? Então, na maioria das vezes, para que o sofrimento não se estenda, seria muito mais simples você chegar e falar assim, Patrícia, por que você fez isso? Olha, me magoou profundamente. E aí e dá direito a ela falar, claro, responder. E ela vai dizer assim, mas eu fiz o quê? Não, porque ontem você passou por mim, eu te cumprimentei e você virou a cara. Ela falou, aonde que eu passei por você? Não, lá no corredor. Que corredor tem sua? Lá, tá, eu estava falando no telefone com
protetor de ouvido e tudo, porque eu estava pensando, refletindo e estava falando. Você não percebeu que eu estava falando com alguém? Aí não. Acabou. Mas a gente gosta de sofrer. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é desapegar. Desapegar do sofrimento. Gente, não é legal ser vítima, não. No início é até bonitinho, né? Até gostosinho, né? Porque você se faz de vítima, os outros vêm e batem no teu ombro, te abraçam. Mas, gente, uma semana depois, as pessoas estão cansadas. Ninguém aguenta vítima. Então, vamos aprender, né? Assim, delicadamente, devagar. Não estou dizendo que é fácil, não estou criticando ninguém, estou dizendo o que foi que eu levantei, né? A necessidade de a gente desapegar de muitas coisas que a gente vai se apegando e trazendo para perto de nós e que de repente somatiza e vira úlcera, vira gastrite, vira pressão alta, vira várias coisas, porque nós vamos acumulando dentro de nós várias naturezas e itens que vão cada vez mais fazer mal para a nossa saúde. Então, pedir perdão é uma das coisas mais importantes para a gente aprender a perdoar. A outra coisa muito importante, quando você pede perdão, quando você pede desculpa, você se responsabiliza pelas coisas. A vítima, normalmente, ele terceiriza. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz aquilo porque a Sueli me empurrou. Eu fiz aquilo porque o André estava achando que podia fazer de tal maneira e eu não queria deixar. Mas foi ele que acabou me incentivando, porque eu fiquei tão brava com ele. E aí eu vou terceirizando a responsabilidade. Quando eu terceirizo a minha responsabilidade, eu não assumo. E quando eu não assumo, eu não consigo pedir perdão. E mais do que isso, como eu consigo sempre terceirizar, a culpa vai ser sempre do outro. Então vai ser sempre o outro que deverá ser perdoado. Será que é realmente desse jeito? Aprender a perdoar é também um aprendizado e um crescimento. Porque a gente se reconhece como ser humano. Deixa o pedestal, desce do pedestal e se assume como um ser humano. Como um ser humano que a gente sabe que está aqui buscando progresso. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Um mundo de prova e expiação, a não ser que a gente fosse missionário, e eu sei que eu não sou, então eu estou exatamente no nível e no lugar aonde eu deveria estar. Logo, eu estou a caminho. E se eu estou a caminho, todos os que estão ao meu lado também estão no mesmo caminho. Se eu tenho o direito de errar, ou se eu tenho a possibilidade de errar, ele também tem. Outra coisa de aprender a pedir perdão é o alívio emocional. Gente, como é bom botar para fora, colocar para fora aquilo que está lá dentro da gente, nos corroendo. E quando a gente pede perdão, quando a gente pede desculpa, a gente normalmente vai à pessoa e, além de pedir desculpa, a gente fala sobre aquilo. E a gente consegue um alívio, a gente descarrega, a gente solta tudo o que tem de mais pesado, aquilo que nos causa a dor e que nos causa, provavelmente, a próxima doença que teremos. A importância de perdoar. Por outro lado, perdoar outra pessoa por suas atitudes também é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Aqui estão algumas razões. Liberação emocional, crescimento pessoal, paz interior. A gente vai conseguindo, pouco a pouco, encontrar uma paz que muitas pessoas não conseguem ter. Que passa a noite acordada, ou dorme o primeiro sono, acorda e começa a remoer, a relembrar, a rememorar. E a gente sabe muito bem que toda vez que a gente
relembra, como a nossa atitude de relembrar, ela vem com emoção, e essa emoção cada vez ela fica mais forte, o acontecimento que você está relembrando passa a ter cada vez um peso maior. Às vezes uma palavra, às vezes um errinho pequeno, ele vai pouco a pouco tomando um tamanho tão grande por causa da emoção que ele se reveste a cada momento de ser relembrado, que chega a um ponto em que a gente não consegue, nem mesmo nós, lembrar por que é que a gente está tão bravo. A gente sabe que a pessoa fez alguma coisa, mas toda a emoção que veio recobrindo esse relembrar, ela foi cada vez mais fazendo com que essas lembranças se transformassem. Por quê? Porque elas estão vestidas de emoção. E essa emoção, normalmente, a gente não consegue retirar. A não ser com um bom psicólogo, né? Com bons trabalhos de terapia e tudo isso, para que você vá desmontando pouco a pouco todas essas lembranças para chegar no âmago daquele problema. Então, a paz interior é a coisa que a gente mais precisa. O nosso corpo físico, ele precisa descansar. O nosso espírito, nós como espírito, precisamos de liberdade, que o nosso corpo durma, para que a gente possa aprender, para que a gente possa trabalhar espiritualmente, para que a gente possa viver a vida espiritual, para ir se preparando para a morte. Então nós precisamos de paz interior, isto é, nós precisamos deitar a nossa cabecinha no travesseiro e dormir sossegadamente. E quantos de nós não conseguem? Mágoa e rancor são corrosivos. Os psicólogos e os médicos dizem que perdoar é a mesma coisa que você tomar um laxante quando você está com dor de barriga. Limpa tudo. Limpa tudo. Tira toda aquela dor, tira tudo aquilo que não presta de dentro de você. Então, para quê? Por que é que nós temos essa mania de guardar mágoa? Talvez, e o Rossandro fala isso, e vários autores falam isso, talvez seja uma necessidade nossa de reforma íntima. Rever as nossas atitudes, rever os nossos posicionamentos. Não é para ser bonzinho, não, porque se isso não vier do coração, não tem resultado. Nós temos que aprender a nos desligar daquilo que nos ofende, que nos magoa, mas desligar mesmo. Eu tenho uma amiga que ela disse o seguinte: a gente tem mania de entregar a Deus, né? Fala assim, não, aí o filho está doente, a gente estou entregando a Deus. E ficamos o tempo todo perguntando, oh Deus, você já fez o que você tem que fazer? Deus, você, né? A gente fica perguntando para ele se ele está cumprindo. Então, é exatamente isso. Perdoar é não esquecer, mas é passar para o lado. Assim, isso aqui, eu já me preocupei demais com isso, eu não quero mais me preocupar. O perdão é uma obrigação? Não. Claro que não. Casos de traumas profundos, abusos graves, violação de confiança, estupro, casos de violência em família, é para ser perdoado? Não. Muitas vezes não. Mas e aí? Você tem que se preocupar com você, você tem que ter um autocuidado, você tem que fazer com que você fique melhor. Você tem que ter segurança emocional. Então, o que é que você vai fazer? Aconteceu, magoou, ficou a marca, eu estou marcado aqui, tá? Mas eu vou ficar o tempo todo passando por cima desta marca? Eu vou tirar uma fotografia dessa marca e
colar no meu espelho para todo dia, a hora que eu levantar, eu ver? Será que essa é a melhor maneira de eu cuidar de mim? Porque nesse momento eu estou precisando cuidar de mim. Aconteceu comigo algo muito grave. Eu fui ofendida, eu fui desrespeitada. Vários casos, são N casos. Mas o que é que eu vou fazer com esse sofrimento? Eu vou continuar trazendo esse sofrimento todos os dias para o meu pensamento e me revoltando contra a pessoa, ou eu vou tentar me cuidar? Me cuidar. Eu vou dizer para mim mesmo: aconteceu. Agora não tem outro jeito. Mas eu não vou ficar mais doente por causa deste acontecimento. Eu não quero adoecer, eu quero ser forte, eu quero continuar a minha vida e dessa maneira ir refazendo o acontecimento. Ele vai sumir? Não, gente. Nem sempre o perdão é esquecimento. O esquecimento é problema de memória mesmo, né? Não é perdão. A dor, a ofensa, ela vai ficar ali. Mas vai depender de como é que eu trabalho essa ofensa. E como é que eu vou trabalhar para que eu não fique cada vez mais rancorosa e ganhe uma gastrite, ganhe uma pressão alta e ganhe várias outras doenças que estão na moda agora por causa de ideias fixas. E mais do que isso, né? Quem lê André Luiz sabe da dificuldade e do grande problema que é uma ideia fixa para aquele que desencarna. Porque aquilo fica marcado, ele fica naquele ponto, naquela ideia fixa, até que alguma coisa aconteça em volta para que ele possa despertar. Então, não é bom para a gente encarnado e não é bom para a gente desencarnado. Nós temos que cuidar de nós. Perdoar está ligado a você se reconciliar? Não. Se ela me ofendeu, se ela não cumpriu com a nossa responsabilidade de amizade, se ela me traiu, eu posso simplesmente não me preocupar mais com isso, colocar uma pedra, dizer assim: eu não vou mais sofrer. Mas isso não quer dizer que eu vou passar, de repente, a acreditar nela. E que eu vou ter que voltar a conviver com ela como se nada tivesse acontecido. Não é dessa maneira. Mas o perdão, ele não está ligado à reconciliação. Ele está ligado com um sentimento interno, que é a paz interior. Se você tiver condição de se reconciliar, que bom. Na próxima encarnação não vamos nascer grudadinhos. Agora, se não tivermos condição, vamos nascer irmãzinha, mamãe e filhinha, para ver se a gente resolve. Mas nessa encarnação, muitas vezes eu não tenho condição de me reconciliar, porque o maltrato e o sofrimento foi muito grande. Eu não tenho condição de voltar a conviver com ela. Mas eu tenho condição de não me maltratar mais. Eu acho que essa é a grande saída do perdão. É buscar dentro de nós a paz de espírito. Descobrir como é que nós vamos conseguir nos reconciliar conosco mesmos. Porque muitas vezes não é reconciliar com aquele que nos ofendeu. Porque não tem condição, nós somos seres humanos ainda. E muitas, né? E não dá. Eu não vou confiar. Se o meu marido me traiu, eu posso até me separar e continuar sendo extremamente amiga daquele cara que ficou comigo 40 anos. Mas provavelmente eu não vou conseguir viver com ele novamente. Por quê? Porque essa sou eu. Mas eu vou conseguir resolver o meu rancor, a minha mágoa. Então eu vou continuar sendo, no meu trabalho, no meu processo de crescimento. O que ele vai fazer na vida dele é um problema dele. Então, o que é importante? Perdão não
quer dizer que você perdoou no momento em que você volta a conviver normalmente com as pessoas. Se a ofensa foi grave, normalmente a gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue parar de sofrer e parar de ter rancor. O perdão é tão importante que no Espiritismo eu encontrei páginas e páginas no Evangelho no Evangelho e na Bíblia falando sobre o perdão. Então tem aquele momento lá em Mateus em que se pergunta: mestre, quantas vezes deverei perdoar? 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que quer dizer infinitamente. Mais à frente, no Mateus, no capítulo 5, ele diz assim: concilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Quando Jesus diz, vai, vai e te reconcilia primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, naquele momento em que o cidadão estava fazendo uma oferta na sinagoga, e ele disse assim: se você tem alguma coisa contra alguém, vai antes e reconcilia-te. Vai antes e peça desculpa e se acerte com ele, para depois de coração limpo você vir e fazer a sua entrega. Por quê? Porque novamente, quando você vai fazer uma oferta a Deus, não importa o que você está ofertando. O que importa é o seu coração. Não importa se você está levando uma pomba, um carneiro ou um boi. Se o seu coração não está bem, ele não vai aceitar. Isso falando lá dos hebreus, lá na época de Jesus, que os judeus, eles adoravam e honravam a Deus através de oferendas. E quanto maior a oferenda, maior era a santidade da pessoa, quer dizer, maior era o poder que a pessoa tinha de receber a graça. Mas a Deus importa se é um boi ou importa com que coração você está indo lá. Na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Vem assim: benevolência para todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. De novo, aqui é perdão das ofensas. Então eu tenho que ser indulgente, perceber que o outro também está a caminho. Ele também é como eu. Saber que ele vai errar. Ser benevolente, olhando e dizendo assim: ó, irmãozinho, ó, me dá a mão aqui, porque daqui a pouco quem vai cair sou eu. Porque nós vamos cair, nós estamos ainda em aprendizado. Gente, nós estamos diante da sabedoria de Deus, nós estamos no planeta de 2º grau. Tem os primatas lá, a idade da pedra, os Flintstones, e depois somos nós. Quer dizer, nós não somos tão adiantados. Não adianta a gente achar que nós estamos lá na perfeição. Nós não estamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, no item 14, Simeão ele diz assim: perdão das ofensas, perdoarás, mas ilimitadamente. Feliz, pois, aquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu irmão. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei.
porque pronuncia a sua própria condenação. E continua. Mas vamos ao finzinho. Por que eu disse perdoar sim, conivência não? Porque muitas vezes a gente acha que está sendo bonzinho. E veja que Deus não é bonzinho. Deus é bom. Bonzinhos somos nós. Ah, ela é tão boazinha. Ah, ela é... Deus não, Deus é bom. E diz assim, ó, se as imperfeições de uma pessoa só a elas prejudica, nenhuma utilidade haverá em divulgar. Então, se alguém está fazendo alguma coisa que não me ofende, não mexe com o próximo, só vai fazer mal para ela, eu sempre falo bem a diferença, né? A bebida e o cigarro. A bebida faz mal para quem? Para quem está bebendo. O cigarro faz mal para ele e para aqueles que estão em volta. Logo, me importa sim quem está fumando em volta de pessoas e de crianças. Eu não vou dizer, ah, coitadinha, é tão bobo, né? Nem sabe que está morrendo, porque ele está fazendo mal para as outras pessoas. Deixar que isso aconteça perto das crianças é conivência. Então, o que a gente faz? O que hoje a gente faz? Você podia ir fumar lá fora, por favor? Isso é não ser conivente com o erro. Isso é, não aceitar o seguinte, um colega seu, no seu trabalho, ele te roubou. Você entendeu. Mas você tem direito de ficar quieto? E os outros colegas de trabalho? Então aí vem o saber discernir o que é perdoar e o que é ser conivente. Porque muitas vezes, quando eu não abro a verdade para as pessoas, eu estou sendo conivente. Um cara bateu no teu carro, você desce e ele está bêbado. Você fala assim, coitado, bebeu tanto, olha, acabou com o meu carro. Você fala, não, tudo bem. Mas você tem direito de não chamar a polícia? Então a gente tem que pensar muito do que é conivência. Esse mesmo Rossando, o quarto ou quinto livro dele chama assim, Help, Me Eduquem. E nesse livro ele fala sobre educação. Não só de criança, mas educação das pessoas também. Dizendo do seguinte, que muitas vezes a nossa responsabilidade é de educar. Então eu posso sim perdoar os meus filhos pelas bobeiras e pelos erros que eles fazem. Mas eu tenho que educá-los para a sociedade, para o bem deles mesmo. Eu não posso ser conivente com os meus filhos nos erros que eles cometem, apesar de amá-los e com certeza perdoá-los. Então, quando a gente começa a reflexionar sobre tudo isso, nós começamos a ter condição de entender qual é o nosso papel na sociedade. O nosso papel na sociedade é de educador também, porque a gente não veio aqui só para progredir, não. Está lá escrito, para que serve a reencarnação? A reencarnação serve para o progresso próprio e para auxiliar a Deus na criação e na evolução da humanidade. Então é nossa responsabilidade. Então todo momento em que nós vamos perguntar assim, eu tenho que perdoar? Tenho. Eu tenho que perdoar aquele que cometeu o erro. Mas eu não tenho que aceitar o erro. Eu não tenho que aceitar o pecado. Eu posso, sim, aceitar o pecador, porque ele está a caminho. Provavelmente ele precisa de auxílio. E tem o seguinte, é claro que na civilização que a gente vive,
do modo com que nós vivemos, a gente nem pode dizer assim, não, ele precisa de reabilitação, né? Porque a nossa sociedade não é assim. Mas o que a gente puder auxiliar na reabilitação dele, também faz parte do nosso progresso. Por isso, eu peço assim, pense muito. O quanto é importante perdoar para você, para a sua saúde, para o seu bem. O quanto é importante perdoar para que as pessoas que estão ao seu lado aprendam também a não ter melindres e várias coisas. Mas é importante também saber, lembrar, eu estou perdoando ou estou sendo conivente? Obrigada.